Boa noite, então. Boa noite, comunidade TDB. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa série de entrevistas TDB. Lembrando que essa série de entrevistas é patrocinada pela empresa Traumadental Brasil, que foi criada em 2020 com o objetivo de conectar profissionais, produzir conteúdo sobre a traumatologia dentária, sempre baseado nas melhores evidências científicas e práticas clínicas. Hoje, o Traumadental Brasil oferece, além de conteúdos gratuitos, um programa de mentoria para dentistas. Para saber mais, acompanhe na bio do nosso Instagram. Mas vamos lá, dando sequência na série de entrevistas com os representantes dos principais projetos de extensão em traumatologia dentária do Brasil. Hoje temos a honra de receber o professor Fábio Luiz Cunha da Assunção. Professor Fábio é endodontista, mestre e doutor em odontologia. Atualmente é professor titular das disciplinas de endodontia e gestão e orientação profissional do curso de graduação da Universidade Federal da Paraíba. Professor da especialização em saúde pública oral, também da Universidade Federal da Paraíba, e professor colaborador do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade da UFPB e PPGO, nos programas de mestrado e doutorado. Ele também é coordenador do projeto de extensão em traumatologia dentária da Universidade Federal da Paraíba, que se chama Traumatismo Dental, Conhecimento, Ação e Mudança da Realidade. Gostei muito desse título, né, professor? Seja muito bem-vindo, professor Fábio, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui. Já acompanho o seu projeto lá nas redes e no Instagram. Muito interessante, muito conteúdo, como a gente conversava informalmente aqui antes, né? A gente hoje tem um volume muito grande de desinformação, né? A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Endodontia, por exemplo, tem uma campanha de valorização da endodontia e da odontologia contra a desinformação, contra essa tal odontologia biológica, né? Sim, Então, quando a gente vê um trabalho sério como o de vocês, o convite veio a partir das minhas extensionistas, né? Professor, tem um convite para o senhor, eu prontamente aceitei, porque eu sei que vocês trabalham de uma forma muito séria. Eu agradeço e parabenizo o trabalho de vocês, né? muito obrigado, professor. Muito obrigado. E hoje, né, estamos aqui reunidos para poder conhecer um pouquinho do trabalho do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba. E a gente gostaria aqui, iniciando nessa essa entrevista, saber um pouquinho como surgiu, né, o projeto, há quanto tempo existe o projeto? O projeto surgiu em 2008, né? Na verdade, no concurso, eu entrei como substituto em 2006 e abri o vaga em 2008 para professor. Professor efetivo, né? E no nosso plano de trabalho é necessário um projeto de extensão, né? E meu amigo Ramon, que está aí no público, ó, Fábio, ele interessa que é um problema de saúde pública, né? Ele fala, traumatismo dentário, porque eu já tinha sido vítima de traumatismo, né? Foi uma dor minha, né? Eu já tinha sofrido um acidente, afundou malar, né? Na época que eu trabalhava no Exército, e eu disse, olha, esse tema me interessa. E aí a gente criou o projeto e quando eu entrei, nada mais justo do que colocar o projeto para funcionar, né? Então ele hoje está completando 16 anos agora, esse ano. Fantástico. Já, Parabéns. já tem uma estrada longa aí de 16 anos. Então surgiu e uma necessidade que a universidade tinha também, porque ela era assim, a gente não tinha nada que falasse traumatismo, tanto na questão teórica, como também na questão prática. Tá? Então, era uma lacuna, né, que existia Sim. na universidade, que a gente tentou preencher. Perfeito, perfeito. Acho que, né, eu gosto muito das histórias pessoais, né? O que É, justifica as ações, né? Então, quando elas se envolvem, né, com as questões pessoais de cada coordenador, né? Então, eu acho muito legal essas histórias. Pois bem, e ao longo, né, desses 17 anos, então a gente não foram só flores, né, professor? Tiveram alguns espinhos aí pelo caminho. Conta pra gente aí os principais desafios ao longo dessa caminhada aí de 17 anos. assim, o mais recente foi a pandemia. Essa, Eu esse foi um acredito espinho em que comum para todos. isso aí, assim, o nosso projeto sempre, né, a gente teve a oportunidade e eu assim, fico muito feliz de ter tido sempre o sim. Eu acho que uma grande dificuldade seria, eu sou endodontista, então
Existem áreas que eu não tenho habilidades, né, não tenho competências para fazer alguma intervenção em algo que é muito incerto, né? O traumatismo talvez seja uma patologia, uma situação que vai repercutir em áreas e algumas delas a gente não domina, né? Reabsorção, anquilose, então necessita da ortodontia, necessita da cirurgia, você está em áreas que você não domina e desde o início, assim, eu tive o sim de colegas e isso foi muito bom. Mas na pandemia, Foi. a gente ficou sem clínica e a Entendo. gente ficou remoto, né? Então, restringiu muito o nosso projeto. A gente teve, só para você ter uma ideia, quando os alunos ficaram retidos, né, um bom tempo, então, quando soltou essa represa, a prioridade era a graduação. Então, a gente não tinha espaço de clínica Foi. para alocar o nosso projeto. Então, a gente passou muita dificuldade nesse momento, né? As aulas eram remotas, se tornou cansativo, era tudo muito incerto, né? Sim. Então, eu diria que esse ano, né, o ano passado e esse, foi uma boa retomada do projeto. Eu entendo que foi muito difícil avançar com o projeto na pandemia. Acho que essa foi a maior dificuldade que a gente já teve. E, obviamente, que os outros professores de federais também falam na questão de recursos, né? A Certeza, gente, a gente precisa, há uns 2 meses, a gente fez, junto com o projeto da professora Verônica, né? Que é minha esposa lá da Pério, né? E ela tem um sim. projeto de cirurgia na periodontia e a gente teve a oportunidade de fazer uma periodontia de um paciente que tinha uma reabsorção. E aí tem que comprar osso, tem que comprar biomaterial, né? E muitas vezes essa burocracia das federais complica, né? Porque você tem que abrir pregão, mas não tem no pregão, não tem um biodentine, não tem um cimo no pregão, tem que ser MTA. Então, é um pouco complicado essa questão financeira também. Mas acho que a maior dificuldade foi a pandemia mesmo, assim. Com certeza, né? Muito bem, mas esse aí a gente tem visto, né, como mas diante das dificuldades, uma coisa que me chamou a atenção, professor Fábio, foi que surgiram aí as tecnologias, né, teleodontologia, né, foi crescendo, tomando vulto, e serviços com apoio do WhatsApp. Então a gente viu que as dificuldades elas têm essa capacidade, né, de fazer a criatividade do ser humano, né? Teve Isso. alguma situação aí que foi derivada disso, que vocês, até mesmo as redes sociais, né? A gente teve um crescimento maior no uso das redes sociais, enfim, conectando outras pessoas. É, vocês tiveram algumas ideias aí, alguma ideia, algum projeto dentro desse momento da pandemia, assim? Mas você fala agora, porque eu sempre digo que o projeto, o coordenador, ele é a menor peça do projeto. Tá? Sim, com certeza. Sem e até os professores, os extensionistas, os alunos é que tocam o projeto. Sem um bom bolsista, sem bons colaboradores, ou boas colaboradoras, né, as meninas que estão no projeto e as que passaram, e que passaram durante a pandemia também, eu acredito que foi uma alavanca muito grande. Acho que a gente conseguiu quase que dobrar a quantidade de seguidores no Ó, Instagram. A gente qualificou muito os artigos que são colocados hoje nessa divulgação científica do projeto nas plataformas. Eu entendo que esse foi um momento também da gente que era o que nos restava, inclusive, né? Olha, sim, claro, só claro. tem isso, vamos focar nisso e fazer melhor. Então, ficou de fato um lastro para que a gente possa hoje ter a certeza de que o projeto está num bom caminho. Antes era uma publicação por mês, então a gente conseguiu, olha, Sim. toda semana tem que estar engajado, no mínimo uma publicação com qualidade, né? Porque leva tempo para você ler, para você traduzir, para revisar. A gente tem esse sarrafo alto de pegar, de fato, evidências científicas. E eu diria que o grande legado dessa pandemia foi isso que você falou da questão da teleodontologia. Eu acho que existia um medo ou um receio, né, de você, por exemplo, mostrar um caso por uma rede, por WhatsApp, olha, aconteceu.
E hoje não. Hoje, se um paciente está lá no interior, remoto, se tiver uma rede sem fio, aconteceu, você orienta, olha, não pega apenas pela coroa, não Sim. esfregue, hidrate, reimplante. Então, hoje as pessoas entendem que não é nada ilegal você passar uma orientação para o paciente à distância, né? Eu acho que isso ficou um bom legado também para a gente. Acho que foi um salto, né, para a gente poder, quando a gente fala da traumatologia, eu considero um salto, porque isso já era falado nos livros, né, do livro-texto do professor André Isso. Hassen, né, É, que o telefone já poderia ajudar, né, então isso veio reforçar e validar. Muito bem, professor. Mas a gente falou de desafios e quais foram as maiores conquistas ao longo desses 17 anos? a gente, o aluno, né, ele sempre, quando ele entra no projeto, é interessante. A gente faz uma entrevista que é, eu diria, o principal fator da aprovação ou não de um extensionista, né? E Sim, ele sempre tem a mente voltada para a clínica. Ah, professor, eu quero, porque eu quero estar na clínica, fazer algo diferente e me aprofundar. E eu sempre digo que o mais importante é a educação. No nosso projeto, a gente tem um mínimo de 500 pessoas capacitadas. A gente sempre faz, anualmente no projeto, um curso de capacitação de 2 meses para os extensionistas colaboradores do projeto. E a gente fala desde a concussão até a avulsão, tá? Assim, prevenção e tratamento, diagnóstico e tratamento. Eu entendo que a maior conquista é a educação de todos os extensionistas que já passaram, sim, e são muitos nesses 18 anos, muitos mesmo. A gente tem uma característica de não ter apenas alunos da UFPB. No nosso projeto atualmente tem 3 universidades. Até eu lembro que a gente fez um curso, e era para mais de 100 pessoas, até aluno da USP estava inscrito na época da pandemia. sim, E- Então, a gente sempre pensa, aquele caso que a gente conseguiu uma revascularização, que a gente fez, né? Ou aquele tampão com MTA, mas eu acho que a maior conquista é a educação, não só dos extensionistas, mas também das claro. pessoas que, nas escolas, das pessoas nas academias. E as histórias são muito engraçadas, sabe, Rogério? A gente pega atleta assim, de boxe, diz, esses meus 4 dedos entraram e eu botei para o lugar e tudo bem. Não, não é tudo bem. Você tem que fazer uma radiografia, um diagnóstico, fazer um teste de sensibilidade para saber se não necrosou isso aí, senão vai reabsorver. Tudo bem. Isso não está tudo bem. Né? Então, aí, sabe, eu acho que essa educação, é, ela é o maior legado do projeto. E a gente obriga, olha, vocês estão no plano de trabalho de clínica, mas vocês vão ter que ir para as escolas e academias, porque pega o banner, vai lá, está capacitada, vocês têm que devolver para a sociedade essa educação. Sem Porque dúvida. 90% dos pacientes que chegam para a gente com reabsorção foi na escola, a pessoa enrolou no guardanapo, passou do tempo e não sabia, né? O professor não sabia, a professora não sabia que se reimplantasse imediatamente, se botasse num copo de leite, né? É. Aquilo não estaria perdido, né? Só ilustrando, só tô aproveitando esse gancho aí, essa semana retrasada, uma mãe me liga, que já tinha sido minha paciente num trauma com filho na dentadura descida, agora foi na dentadura permanente. Criança com 6 anos e 8 meses já caiu na escola e teve uma avulsão. E a mãe me liga, e aí aquela correria, eu falei, cadê o dente? Acha o dente, né? E a escola, até então, não estava tão preocupada. A mãe botou uma pressão, a escola encontrou o dente. E tinha uma enfermeira, professor. E tinha uma enfermeira lá. Eu falei, passa o telefone para a enfermeira, que agora eu estava convicto que ela ia conseguir me ajudar. A enfermeira falou, eu não tenho condições para colocar o dente no lugar. Então, assim, a gente sabe, é um gap enorme, né? E quando você acha que você vai ter o respaldo, vai ter, o profissional não está preparado, né? Então, o buraco é mais embaixo. A gente precisa muito trabalhar isso que o senhor está falando, é levar para a sociedade, né, essas informações que ela é capaz de fazer, né? Ela consegue dar esse primeiro cuidado, essa primeira assistência. Muito bem. Pois bem, dentro aqui ainda das nossas, né, das conquistas,
acho que tem as publicações. Como é que tem publicações pelo projeto? Como é que é essa questão acadêmica aí dentro do projeto, professor? Além, eu vi que tem ações sociais, tem ações, né, discussão de casos clínicos, enfim, tem produção? Como é que está essa questão da produção? O projeto as equipes mudam a cada ano, né? Então Sim, a gente oscila de acordo com as competências que cada aluno tem. A gente sempre recebe alunos do mestrado, tá? Assim, vai depender muito do aluno do mestrado, porque nós temos um dos planos de trabalho é a parte de pesquisa dentro do projeto. Nós perfeito. publicamos em 2023 uma revisão sistemática numa revista do Fator de Impacto Bom, que foi Bacana. exatamente nós investigamos se houve mudança no atendimento em traumatismos durante a pandemia. Uhum, Nós já fizemos, engraçado você falando da questão da escola, da enfermeira, uma ex-aluna nossa, que é a Andressa, né, o TCC dela foi o nível de conhecimento de enfermeiras dos PSF sobre o atendimento ao paciente traumatizado, né, principalmente a questão de sim, avulsão. E o nível de conhecimento foi baixo, a gente publicou isso também. Juliana, que foi uma ex-aluna também, ex-bolsista, a gente publicou um artigo sobre o nível de conhecimento de professores de educação física em academias, né? sim. Sobre também a questão de avulsão e também o conhecimento foi baixo desses professores. A gente sempre tá buscando publicar, buscando trabalhar com esses alunos do projeto, tá? E assim, mas depende muito desse envolvimento. Por exemplo, eu lembro dessa aluna Débora, né, da revisão sistemática de 2023, ela era muito competente. Chegou, pegou, sabe? A PPGO tem uma disciplina de revisão sistemática, né? Que prepara o Sim, aluno para poder fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho que está no topo da pirâmide de sim, evidências científica, científicas, né? né? Então, assim, é muito bom quando a gente recebe esses alunos da pós-graduação, porque eles vêm com uma mentalidade Gás. E com de, gás, e uma capacidade muito grande. Então, a gente sempre tem essa preocupação também. Não só de seguir evidências, né? A claro. gente tenta seguir a IADT de fato cria evidências, né? Mas a gente Sim, tenta contribuir com as evidências. A gente está mandando agora para o COB, né? Que inclusive vai ser publicado, né? Dois relatos nossos, né? Um que a gente fez a cirurgia, né? Que é desse paciente, porque ele sofreu avulsão, usava aparelho, um avulsionou completamente e o outro avulsionou, mas ficou preso no aparelho. Então, esse foi reimplantado imediatamente. O outro botaram no guardanapo. O que botou no guardanapo reabsorveu e o que reimplantou não reabsorveu. Então é bem é muito interessante que é um evidente, é estudo muito de caso, claro, né? é um estudo caso-controle do mesmo paciente, né? A gente tá mandando exatamente com essa temática, assim, ó, abordagens diferentes, resultados diferentes no mesmo paciente. É bem interessante. A gente sempre tenta publicar com os produtos, com os resultados do nosso projeto. No ano passado também a gente mandou para o Congresso da SBN, né, e foi publicado nos anais dele também. Um outro caso do projeto também de avulsão, né, e revascularização, então a gente está sempre tentando publicar. É isso aí. Eu acho que esse sempre está interligado, né, professor? Nós queremos que valorizamos, né, é, as evidências, a gente vai costurando isso, né? Então, os atendimentos vêm depor a favor das evidências, né? Então, É, a gente vai vendo que é só uma reprodução, né, de aspectos. Quando você já está bem amparado pelas evidências, você vai vendo aquilo ali, né? Raramente você vai tendo pontas fora, né, pontos fora da curva, né? é, Geralmente um padrão, e é mais fácil você sabendo, né, que tem um padrão para você poder se preparar, né? Pois bem, mas assim, dentro dessa ótica também, nesses atendimentos, como é que é feito? Tem atendimentos dos pacientes que sofrem trauma na universidade? Tem um serviço que acolhe a população nesses atendimentos? Como é, funciona? a referência são os hospitais de trauma. O nosso Sim, tratamento é um tratamento eletivo, né? Então, o paciente ele vai para o trauma e normalmente depois ele chega para a gente para dar sequência no tratamento. O nosso perfeito. projeto hoje ele tem professores de cirurgia, de dentística, oclusão, tem o pessoal da endo, tá?
E a gente tenta, a gente tenta fazer um tratamento integrado, tá? E aquilo que a gente não consegue, a gente tenta o apoio dos projetos que existem, como o projeto de periodontia. E a gente tem muitos colegas de céus, né? Inclusive eu estou com a tomografia de mais um paciente com reabsorção. O colega mandou hoje, né? Ex-aluno Jefferson, que é endodontista do céu. Normalmente, quando vem essas situações, ele inclusive tinha mandado esses pacientes que a gente está publicando agora, normalmente a gente recebe como referência, né? Então, eles, Certo, eles atenderam na primeira situação e chegam para a gente para poder dar sequência e diminuir as sequelas, fazer a preservação, né? A gente perfeito. faz essa preservação de os traumas mais complexos no mínimo de 5 anos. É um trabalho muito grande, porque às vezes o paciente que não sente nada não quer voltar, tá? Mas normalmente são essa referência e contra-referência que a gente tem, tá? Tem um número assim de quantidade de pacientes já atendidos, uma ideia? Olha, a gente, é o que eu falei, depois da pandemia, e agora a gente tem mais 4 novos professores no projeto. Quando junta o pessoal dos protetores, o pessoal do traumatismo, o pessoal da parte reabilitadora, restauradora, e agora o professor Robinson, né? O professor Robinho, eu diria que no mínimo 30, 40 pacientes por semestre, porque deu um Maravilha. aumento muito grande. Foi um aumento muito grande. Na parte de endo é menos. Semanalmente, a gente está tendo o segundo, terceiro agora, mas a parte de reabilitação restauradora, o professor Robinho aumentou bastante, tá? Maravilha. Então, era menos, era bem menos, mas quando incorporou o professor Robinson, a clínica ficou barulho, assim, então um barulhão agora na clínica. A gente até reservou um dia só a terça-feira lá para. Mas Robinho assim não dá, não. E aí ele botou agora, acho que são 13 extensionistas que estão nessa parte reabilitadora do projeto. Maravilha. E é uma clínica bem barulhenta lá. Então deu uma aumentada grande agora no atendimento. Também tem criança também, atendimento infantil? Em infantil, a gente está tentando agora juntar com o pessoal da pediatria, tá? Perfeito. É mais o pessoal adolescente, mas assim, a gente não nega trabalho, não. Chegando, a gente vai atender, né? Tá certo. Mas então, dentro desses atendimentos, desse barulho aí, conta para nós um caso que foi marcante de traumatismo dentário atendido pelo projeto. Eu lembro de um caso que o paciente sofreu uma queda de bicicleta, avulsionou os 4 incisivos, central e lateral superior, e houve fratura de alvéolo, tá? O pessoal da cirurgia teve que fazer a contenção do alvéolo, né? A gente teve que fazer a contenção também dos dentes. E quando chegou para a gente, o ápice estava fechado. O paciente jovem, mas o ápice fechado. Mas como foi reimplantado rápido, houve uma revascularização, houve uma regeneração espontânea. E isso é muito raro, porque você Os sabe que quatro? dos quatro, dos quatro, Caraca, que tá? fantástico. Então, assim, com fratura de alvéolo, eu lembro muito desse caso, porque a gente não esperava isso. A gente já teve muitos casos, assim, a gente teve casos, assim, que eu lembro perdido também, né? Paciente que, é, na hora de reimplantar, não foi feita a curetagem do alvéolo, e não reimplantou no lugar certo, e perdeu, né? Eu lembro bem desse caso também. Mas acho que o caso mais marcante é esse desse paciente da queda de bicicleta, por causa dessa realidade que a gente sempre fala, né? Nunca faça a endo com os primeiros testes de sensibilidade. Você pode ter uma surpresa, né? Não era protocolo. Se você pegar o protocolo da IADT, vai dizer assim, lápis Exatamente. fechado, já parta para endo. 10 a 14 dias já vamos abrir. Mas esse respondia, né? Olha só. Então, assim, foi um caso bem marcante para a gente lembrar. É, E a é o gente ponto, acompanhou ele, né? às vezes o ponto fora da curva existe, né, professor? É, milagres existem, né? A gente precisa estar atento a isso também, É. né? A traumatologia era isso, ela traz umas situações um pouco diferentes. Pois bem, muito bacana. Traumatismo, né? Para poder mexer com traumatologia dentária, a gente vai ter história, né? Sempre vai ter história. Muitas histórias. Dentro do projeto hoje, então,
Só, só dá uma luz para a gente hoje. O que está acontecendo no projeto hoje? Opa, peraí, professor. Peraí, acho que eu mexi aqui errado. Tenta ativar o som do senhor, por favor. Pronto, voltou. Isso, voltou. Perdão. Não, tudo bem. Perdão, apertei o outro. É, Mas faz um resumo para a gente, como é que vem funcionando então hoje o projeto? Em quais são as ações que estão sendo desenvolvidas atualmente? nosso projeto, ele é, como eu falei, anual, né? Ele é um projeto que está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, né? A gente tem a oportunidade de ter pelo menos uma bolsista, né? E voluntários. E aí nós dividimos esse projeto em planos de trabalho diferentes. Nosso projeto ele tem a parte de capacitação, tanto de extensionistas como externos. Nessa capacitação, a gente tem pelo menos um curso de capacitação, e depois eu vou mandar o link para vocês. Se quiser divulgar também, a gente é um Ah, curso remoto, via Google Meet, e que a gente junta todos os experts. A gente tem professores, por exemplo, de odontologia hospitalar também, né, professor, como eu falei, de cirurgia, de orto, e a gente pega algum caso complexo e discute. A gente tem a parte preventiva também, né, que a gente vai até as escolas, vai até as academias e orienta as pessoas nas abordagens com traumatismo, né, e nas consequências, caso você não tenha a abordagem adequada. A gente tem o atendimento em clínica, em que a gente faz o atendimento tanto da parte endodôntica, se houver necessidade de contenção, se houver necessidade de preservação, a gente também faz, e a parte de reabilitação. A gente também tem a parte de prevenção na confecção de protetores, né? Ou até na questão da oclusão do paciente também, depois de traumatismo, né? O professor André, por exemplo, que é professor da disciplina de oclusão, ele participa do projeto. Inclusive, ele dá uma aula sobre protetores bucais, uma aula muito boa do professor André. A gente tem também a questão da divulgação em redes, né? Principalmente no Instagram, dos artigos do Data Traumatology, os artigos que falam de todas as situações que envolvem o traumatismo. Prevenção, as revisões sistemáticas das situações mais comuns que acontecem no traumatismo. E nós temos a questão das pesquisas também, né, em que a gente tenta sempre, na entrevista a gente pergunta, e sempre tem alguém que tem muita necessidade de pesquisar, de buscar algum assunto, né? Até depois para transformar num artigo, numa publicação, ou até no trabalho de conclusão do curso. Então, o nosso projeto trabalha em todas essas vertentes, né? Posso estar esquecendo de alguma, mas praticamente, basicamente são praticamente essas. todas, né? É, a gente Bacana, bem define. diversificadas as ações. O mais Parabéns, professor. pesado é para bolsista, que tem que É, estar em todas. Isso aí, faz parte do é, processo. É o preço. é. Muito bem, muito bem. E a gente está aqui caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Foi um bate-papo aqui muito tranquilo, muito leve, né? E a gente vamos finalizando aqui com um olhar para o futuro. Dentro das perspectivas futuras, quais são os sonhos do professor Fábio Luiz em relação ao projeto de traumatologia dentária da Universidade da Paraíba? Aí, assim, a experiência que eu tive há poucos dias, né, nessa cirurgia, foi muito boa. E a gente tem projetos maravilhosos na universidade. Eu acho que a idade vai chegando e a gente vai vendo, assim, como é importante a gente trabalhar é, com outras pessoas em outras áreas que a gente nem imaginava. Então, a gente tem projetos de câncer, né, da professora Luísa, esse projeto da professora Verônica de Pere, né, junto com o professor Enio, extremamente competente na parte cirúrgica, abre um leque, né? Abre um leque muito grande para a gente transformar isso num programa. A gente Sim. sabe que um programa, primeiro, ele tem uma repercussão maior na universidade, ele tem uma visibilidade maior, ele tem alguns pré-requisitos, como ter professores de outras áreas, de outros departamentos. Sim. Então, a universidade ela tem que ser interprofissional, interdisciplinar.
Então, se a gente tiver a oportunidade, né, com as pessoas certas, né, com as pessoas íntegras, que tenham a vontade, de fato, de fazer aquilo sem ser por interesse próprio, mas, de fato, por interesse de devolver para a sociedade, sem hipocrisia, né? Não, a gente faz, É, acho que professor de federal é meio louco, né? Porque você não ganha nem um real a mais para fazer um negócio desse, né? Você pode se envolver ali num projeto pequeno, mas eu acho que transformando num programa, a gente vai ter condição de, de conseguir atender mais pessoas com mais qualidade. perfeito. Talvez mais verbas, mais condições de trabalho, por exemplo, de um oxímetro ou de uma fluxometria para você fazer um teste de vitalidade, uma estrutura melhor, uma quantidade melhor de material voltada para aquele projeto. A universidade hoje é o que se diz, né? Tem uma dificuldade muito grande de financiamento para os Sim, projetos, né? Então, se a gente, por exemplo, consegue fazer cursos nesse programa e consegue angariar fundos para poder ter condição de fazer algo melhor, eu acho que esse é o grande sonho para o futuro, né? Que eu vejo projetando transformar no programa. perfeito, perfeito. Agradecemos muito aqui ao professor Fábio Luiz Cunha da Assunção, endodontista, né, e pela nossa conversa, também um apaixonado aí pelo tema, né, pela traumatologia dentária, e tem trabalhado muito para isso, né? Então, é mais uma figura ilustre aqui que a gente tem dentro da nossa traumatologia brasileira. E estamos aí falando, estava conversando com o professor Fábio, estamos aí, né, buscando nos conhecer para nos unirmos e, quem sabe, fazermos aí, né, ações ainda maiores. Então, gratidão, professor Fábio. E os últimas, né, dentro da nossa entrevista, quer fazer mais alguma consideração, deixar alguma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu gostaria de agradecer, né, primeiro à Universidade Federal que me deu a oportunidade de estar fazendo aquilo que eu gosto. Agradecer a você, Rogério, e dizer que continue com o seu projeto. Agradecer as pessoas que estão aí, 8h30 da noite, né, firmes aí assistindo. Espero que tenha contribuído com algo para que vocês possam acreditar que os projetos eles podem crescer, eles podem, de fato, se tornar realidade, né? Às vezes a pessoa tem medo de tocar um projeto desse para adiante. Agradecer muito aos colegas que estão comigo nesse projeto já há tantos anos, né? Eu acho que não Sim, são colegas, são amigos, né? Eles também poderiam dizer o não deles, né? Eles não. Eu tenho, por exemplo, o professor Wilson, ele tem um projeto de cirurgia no hospital universitário. A professora Edinara é de outro departamento da orto, também está em outros projetos, né? Todos, sem exceção, estão em outros projetos, estão em outras funções, né? Projeto de monitoria, PIBIC, né? Então, iniciação científica, na pós-graduação. Então, estão porque querem contribuir. Então, eu quero agradecer muito a essas pessoas e às alunas que disseram sim ao nosso projeto. Eu bacana. acho que sem essas pessoas, e a gente sabe como é ruim quando você tem alguém que está ali para pegar aquele certificado para poder completar a carga horária, né? A gente já Sim, identifica logo, né? Diferente de alguém que está ali porque quer aprender alguma coisa e devolver. E é acho que como contribuir. mensagem final é isso, assim. A extensão, há um equívoco muito grande quando todo mundo pensa que extensão, as pessoas estão ali para aprender. Ou seja, eu estou ali para ensinar para a população, eu tenho que levar para a população de fora algo para eles aprenderem. Eu acho que a extensão, acho não, a função verdadeira da extensão é a troca de conhecimentos, é a reciprocidade. Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles, né? Como esse jovem que revascularizou algo que não era para revascularizar. É Então, a isso. gente aprende com eles também. Acho que Com isso é certeza. fantástico. Muito bem, muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário? A gente abre o espaço para alguma pergunta, algum. Pois bem, então, não tendo mais nenhum comentário, vamos finalizando, convidando, né, vocês aí para a próxima entrevista, né, da nossa série de entrevistas, que será no dia 24 de setembro, numa terça-feira, um pouco mais cedo, às 19h30, que vamos receber a professora Luciane Koplemaier,
Ela é coordenadora do Centro de Vigilância e Monitoramento de Traumatismos Dentários da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é, estejam lá conosco, né? Também vamos conhecer um pouquinho da história desse centro. A senhora Koplenmaier Luciane, ela é também uma das nossas grandes referências da traumatologia dentária, né, no Brasil, e muita publicação, sabe muito sobre o tema. Então, convidamos vocês aí para poder estar conosco nesse dia também. Professor, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco e até a próxima. É mais. Muito obrigado também. Boa noite. Grande abraço. Fiquem com Deus.